Amor, mas tá seco aqui. Você tem que tomar cuidado na hora de pisar aqui. Olha bem o chão, amor. Tô olhando. Lá onde tá a casa tá cheio de mato, amor. Eu acho que lá não vai dar, hein? É, cuidado. Tá cheio de mato lá. Ai! Nossa senhora, amor! Nossa senhora, amor! Ai, que buraco! Nossa, enfiou o pé no buraco, amor! Uhum. Machucou? Meu Nossa, pé! dá a mão! Um buraco, olha aqui! Dá uma olhada! Meu pé enroscou aí! Não Que vi! susto que você me deu! Ah, meu Deus do céu! Dá a mão aqui! Cuidado, cuidado! Vai cair de novo! E quase que eu derrubo você, amor! Cuidado! Quase que eu derrubei você também! Certeza que não machucou? Não, só... Que enfiou o pé dentro do buraco, amor! Tinha não! Só aqui, ó! uma raiz, ó! É? Era uma raiz! Nossa senhora! Só ficou doendo ali onde enroscou. E o braço que eu bati no chão. Então vai, cuidado. Pelo amor de Deus, não pisa aí, ó. Olha bem o chão, hein. Tô olhando agora. Machuquei aqui, ó, no braço. Bateu o cotovelo, né? É. Amor, não é aquela casa que ele falou que é a primeira casa, né? Não é aquela lá, é essa aqui, ó. Aqui tinha uma casa, ó. Vem cá ver. Aí, ó. Porque a primeira casa que ele falou é essa aqui, então. Porque essa aqui foi desmanchada, ó. Ó, Olha aqui tem um essa pilar, casa. ó. Hã? Aqui desse lado tem um pilar. Então, aqui. Ela era de madeira, então, amor. Então foi desmanchada. É, ó, era de madeira. Essa era de madeira, então. Essa outra é de alvenaria. A próxima. Aqui também tem a divisão com, tipo, sala, quarto, né? Alguma coisa também furou aqui, amor. Não sei o que é. Eu falei pra você. Olha bem se não machucou. Qualquer coisa você corta aí, né? Não? O povo fica preocupado, né? Eu fico com dó. É, eu fico preocupado, imagino. Então, vamos iniciar o vídeo? Vamos. Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é nesse local. Eles falaram para nós que a primeira casa, porque assim, tinha várias casas aqui, como se fosse uma colônia, né? Porque como eles trabalhavam para uma empresa de negócio de frango, então fizeram as casas para os trabalhadores morar aqui. E então são várias casas. Disseram para nós que a primeira casa, então a primeira é essa. Porque a gente veio olhando e achou que era aquela lá, mas é essa aqui, porque aqui tem um resquício, ó, tem a parede, tem tudo ali, né, amor? O alicerce, eu acho que essa era de madeira. Vi o pilar, né? Ali e tudo. E eu acabei caindo ali, gente. Tá doendo a minha mão, meu braço aqui, um pouquinho do pé, mas é por causa que eu enfiei o pé no buraco e por causa de uma raiz. É, tinha uma raiz quando não você tinha pisou. como se livrar ali, né? Mas eu acho que o povo tá até acostumado, porque a gente que anda no meio do mato quer ver quem não cai. Não tem jeito, né? A gente está todo dia né, nessas estradas, nesses lugares que tem buraco e a gente acaba caindo mesmo, né? Então, falaram para nós que o local aqui é assombrado. Mas a gente sabe que é espírito precisando de ajuda, não é mesmo? Diz que na primeira casa, que essa casa aqui, morava, né, uma mulher, né, o esposo dela, uma família. Na segunda casa também morava outra família. E diz que nessa outra casa, que provavelmente é aquela lá, tá? Porque é do lado, né? Então provavelmente naquela casa lá. Morava uma mulher que era muito ciumenta. Ela tinha ciúme possessivo do marido dela. Ela batia nele. Ela furava ele de garfo. Ela estava comendo na mesa que ela arrancava. Pegava o garfo, discutindo com ele e furava ele. Porque como eles mexiam com muita gente, né? Negócio de frango e ele que tomava conta, e então acontecia isso.
E essa mulher que morava aqui, ela gostava muito de usar assim, ela era muito bonita e gostava de usar um short curtinho, né? E ela andava lavando roupa, as coisas que a mulher de lá parece que não gostava, tinha ciúmes dela. E ela começou a desconfiar que é assim, como tinha várias crianças nas casas, né? Então o povo sempre falava que eram as crianças que faziam isso, jogava pedra na casa dela. Né? E ela começou a comentar com a amiga, com a irmã, com a mãe, falava assim, aí eu tenho certeza que é a mulher. Aquela mulher ela é enciumada, né? E essa mulher enciumada jogou pedra em mim. Né? Ela tá jogando pedra. E todo dia joga pedra na minha casa. A casa tá parecendo que é assombrada já. Mas eu sei que é ela. Ela deve ir por trás da casa, em algum lugar na hora que eu não tô vendo e joga pedra. E quando eu reclamo, falo que a gente jogando pedra, ela fala assim, é as crianças. As crianças aí jogam pedra na minha casa também. E ela desconfiava dessa mulher, tinha meio receio da mulher, porque ela via que a mulher tinha ciúmes do marido. E como ela usava umas roupas meio curtas e era bonita, a mulher, a vizinha não gostava. Diz que ela escutava ele brigando com ele, falando para ele que é para ele não olhar para cá, de maneira nenhuma, principalmente quando ela estava no tanque lavando roupa. Porque naquele tempo lavava roupa era no tanque mesmo, tinha máquina de lavar não, era tudo no tanque, né, gente? E ela tinha ciúmes da mulher. E aquilo irritava ela. E a mulher que morava aqui sempre falava assim para as pessoas que ela conhecia, que ela tinha até medo da mulher, porque ela brigava lá com o marido, ela xingava o marido, quantas vezes ela escutou ela xingando o marido e falando aqui, e falando de outras também, tá? Do serviço dele, diz que ela não recebia o marido dela, quando ele entrava na casa, ela não recebia ele bem, ela já recebia ele brigando. O que ele já tinha feito hoje, o que ele aprontou hoje, e ele tinha que aguentar tudo isso, né? E eles tinham filhos, tinha 2 filhos. E as crianças escutavam todas essas brigas, e os vizinhos escutavam as brigas, eles tinham pavor da briga deles, porque eles brigavam alto mesmo, eles não tinham noção muito não. E aí ela disse que um dia essa vizinha mandou para ela, né, um prato de curau. Eles tinha tempo do milho, né? Ela fez curau e mandou a criança trazer esse curau para ela. E disse que ela comeu esse curau, né? E guardou um pouco pro marido. Entendeu? Ela comeu, guardou um pouco pro marido. Aí a mulher veio e falou se ela já tinha comido o curau. Ela falou que estava comendo, ia guardar um pouco pro marido. Ela falou, não, eu tenho mais, eu vou trazer mais. Pode comer à vontade. Voltou para casa dela. Aí as crianças chegou da escola e ela falou assim, eu comi o curau aqui, a vizinha falou que vai trazer mais. Estava tão gostoso que ela não mandou muito, ela mandou pouco curau, né? Daí ela falou que ela podia comer, que ela tem mais lá, ela ia trazer para as crianças. Aí disse que trouxe outro prato. Aqui, eu trouxe para as crianças, né? E ela já não estava se sentindo bem, disse que passando mal, passando mal. Aí falou pro marido dela que estava com enjoo. O marido dela falou assim, será que é gravidez, né? Ela falou, não sei, um enjoo, uma coisa ruim, com tontura. Aí levou para o hospital e ela não voltou mais para casa. Porque levou para o hospital, chegou lá, eles achou que ela estava com enjoo, né? Que podia ser gravidez, e ela só passando mal. Aí disse que começou a espirrar a boca com as coisas esquisitas e ela veio a óbito. E aí, o que aconteceu? Porque daí as crianças tinham comido do outro curau e não aconteceu nada. Só ela que aconteceu. Então nem desconfiava que era o curau que tinha coisa errada lá dentro, né? Não gosto nem de falar o nome. E não fez mal. Não, mas eu também comi, não fez mal, né? As 2 crianças dela comeu, não fez mal, né? Não fez mal de jeito nenhum. Mas a mãe começou a ficar desconfiada e tal, e pediu para eles que eles tinham que fazer um exame mais profundo, porque eles tinham que saber certinho o que aconteceu. E aí quando foi fazer os exames, saber certinho, ela estava em V, né? Não posso nem falar esse nome aqui. E aí quem que fez isso? E começou nas investigações, a mãe dela desconfiada da vizinha, porque ela já tinha medo da vizinha. E essa vizinha enciumada já jogava pedra nela. Ela sempre falava que aquela vizinha enciumada lá tacou pedra em mim.
Porque às vezes ela tava lavando roupa também, ela levava pedrada nas costas. Mas não sabia de onde que a pedra vinha. Ela já tinha desconfiança. Ela, por causa disso, como ela comentou com a mãe, comentou com outros amigos, com a irmã, daí eles foram a fundo. E aí levaram ela, né? Porque ela não tinha como fazer exame nem do prato que ela tinha comido, porque ela tinha lavado o prato. Então não tinha jeito. Mas aí, com as investigações e um aperto, né, que a polícia sabe lá como fazer, ela acabou confessando que fez isso porque ela estava dando de cima do marido dela. E na verdade, a mãe, as irmãs falavam que ela tinha ciúmes dela porque ela era bonita e ela andava por aqui com um shortinho curto. E ela se irritou com isso, ela tinha raiva, ela não brigou só com ela, já tinha brigado, não fez isso só com ela, né? Ela também andou dando uns tapas numas mulheres que, como ela era vizinha, ela tacava pedra assim, judiava dela, mas não falava que era ela, só que ela desconfiava dela, que era ela que estava tacando pedra nela. E aí o povo fala que esse local aqui é assombrado. Eu não sei se foi por isso que ele desmanchou a casa, porque a de lá não caiu, mas eu acho que é porque essa aqui era de madeira, tá ali o alicerce, né, amor? É. Eu acho que ela era de madeira e eles arrancaram a madeira, por isso. E aí a gente veio aqui para investigar, que é um local que já não mora mais ninguém, né? Mas o povo conhece esse relato triste aqui, né? Tem medo do local, porque fala que a mulher inventa que assombra esse local. Tem um monte de coisa que as pessoas falam daqui, né? Tem coisa, gente, que falaram para mim, nem vou falar aqui, que eu acho que o povo aumentou para o povo ficar mais com medo, né? Então conversei com as pessoas mais de idade, que explicou certinho o que acontece aqui, o que eles verem aqui. Então realmente tem espírito aqui, só não sabe se é o espírito dessa mulher que foi, né? Fizeram isso com ela, né? Porque ela foi velada aqui dentro da casa. Naquele tempo velava dentro de casa. E ela foi velada aqui dentro da casa. E diz que no dia que ela estava sendo velada aqui, que ela estava no caixão, o povo tinha medo, até umas pessoas saíram aqui de dentro e tudo, porque diz que viu quando ela mexeu os olhos. Mas eu já vi tanta gente falar isso e às vezes eu não sei se a casa era de assoalho, porque uma vez também eu fui num velório e eu achei que a pessoa tinha se mexido. E eu fiquei muito assustada, eu tinha uns 16 anos. Eu saí lá de dentro, assim, parece que meu corpo queimava de tanto medo, porque eu vi a pessoa mexendo. E eu voltei, porque eu sou assim, gente, eu tenho medo, mas eu insisto no medo. Eu quero ver aquilo, se é verdade, o que é. Eu sempre enfrentei os meus medos, desde pequena. E eu voltei novamente e falei, eu vou ficar olhando, tá cheio de gente aqui, eu vou ficar olhando. E eu entendi que quando a pessoa andava no soalho, como era colocado aqueles negócios para colocar o caixão em cima, então o soalho mexia e parece que a pessoa mexia. Aí que eu fui entender que não era isso, tá? Então, talvez pode ser isso que eles falou, que viu ela se mexendo no caixão, virando o rosto. Porque pelo jeito que eu vi, como não tem, só tem alicerce, com certeza aqui talvez seja, foi arrancada a casa, pode ser que seja soalho. Mas a gente não está aqui falando que não é. Pode ser sim, né? Pode ser uma manifestação. Mas o importante agora, nós descobrir se realmente aqui tem um espírito. Se esse espírito precisa de ajuda, porque é isso que a gente veio fazer aqui. Né, ajudar o espírito. A gente vai ligar o K2 e se der presença, vamos fazer aí um Spirit Box. E se você é novo no canal e ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. E nós agradecemos vocês que nos ajudam aqui no canal imensamente, todo o nosso coração. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade. Que Deus retribua para vocês tudo em bênção na vida de vocês. Vocês são anjos na nossa vida. Deus os abençoe. Vamos ligar o K2? O K2 está... Os pernilongos começou a atacar. Hã? Os pernilongos. Começou a atacar? É, nas minhas mãos. Tá escurecendo, né? Barulho de carro? É lá em cima, né? É. E vamos passar o K2 aqui,
tá? Se der presença. Espero que vocês tenham entendido. Muita gente fala assim, não consigo entender. Eu dou uma resumida, porque é muita coisa pra gente falar, gente. Então a gente resume, né? Essa mulher que fez isso com ela foi presa, né? E acabou o marido dela ficando sozinho. O marido dela não quis mais ela, né? Com certeza, porque ela tirou a vida de alguém. E eu não sei o que aconteceu depois, se ele casou novamente ou não, né? Mas ela, dessa doença dela de ciúmes, acabou ficando ruim para ela. Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, é com todo respeito que nós estamos aqui. Se não der sinal aqui, amor, nós entra ali, ó. Só que daí tem que abrir com o facão, né? E a gente vai naquela casa de lá. Mas como a gente viu que aqui tinha uma casa, então, se é a primeira casa, é aqui. Só que a casa era grande, amor, lá. Você viu o alicerce lá, ó, ainda tem lá, ó, tudo. Ele rodia ali, né? É. Por isso que eu falo, eu acho que era de assoalho aqui. Cuidado. Se tiver presença, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar. Tem presença, amor. Tem presença de espírito, gente. Como eles dizem que aqui é assombrado, e eu falo, é espírito precisando de ajuda, não é mesmo? Olha aqui, tá dando sinal. Vamos pegar o Spirit Box e já iniciamos? Vamos. Já deu sinal? Deu sinal. Vamos oferecer ajuda, né? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Você pode me dizer o seu nome? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. A gente veio para ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? Estela. Estela, foi você que... É difícil de perguntar, né? Que a vizinha veio tirar a vida aí, te mandando um curau de milho, né? Que era tempo de milho, ela fez um curau, mandou para você, e esse curau estava É você? É a mulher, então. Estela, diz que essa mulher era muito ciumenta, muito ciumenta. Não só com você, mas com outras mulheres. Ela perseguia bastante o marido dela. Diz que era... O povo falava que era ela louca, porque ela dava umas crises feias, né? E parece que ela não gostava de você pelo fato de você ser uma menina bonita, né? Uma mulher bonita, e acho que usava... Eu tenho que falar isso, gente, porque as pessoas contaram pra mim, tô contando o que me contaram. Usavam as roupas curtas, né? E ela não gostava. Ela ficava com raiva. Você sabia disso? Sabia. É porque diz que você comentou com a sua mãe, comentou com... Foi através da sua mãe, da sua irmã, né? De outras amigas suas que descobriram que foi ela. Pelo ciúme doentio dela, né? Sim. E graças a Deus que ela não deu... Ela deu isso pra você, mas não deu para suas crianças, né? Não deu, talvez para acabar com a família inteira. Ela tava com tanta raiva de você que o negócio dela era com você. A mulher ciumada é perigoso, hein? E principalmente se for descontrolada, né, gente? É complicado isso aí. E ela acabou fazendo isso com você, né? Não deu tempo de socorrer, porque como vocês moravam aqui, né? Nessa... É tipo uma vila rural aqui era, né? Até chegar na cidade e ver o que aconteceu e tudo,
não deu tempo e você acabou perdendo aí a sua vida, né? Eu sinto muito, tá? Mas eu gostaria de perguntar aqui pra você, não quero que você se sinta mal com o que eu vou perguntar. É como você entrou em contato, eu agradeço, tá? E eu vou fazer as perguntas. As que você não quiser responder, não precisa responder. Eu pergunto pra gente poder entender, né? Se você teve alguma coisa com o marido dela? Não, ela não teve. E ela dizia que você provocava o marido dela. Você chegou a fazer isso alguma vez, sim, pra... Ele não. Ah, você não provocava, então, o marido dela. Então, ela sim. Como assim? Ele não e ela sim. Você provocava ela, então? É isso que você quer dizer? Isso. Por que você provocava ela? Raiva. Ah, ela tinha raiva dela. Você tinha raiva dela por quê? Porque ela tinha ciúmes de você e ela tacava pedra em você, é verdade? Sim. Então deixa eu entender aqui. Então realmente ela tacava pedra em você. É. Você começou a desconfiar que era ela, mas você tinha certeza que era ela que tacava pedra? Tinha. Peraí, aí você ficou com raiva, que você não estava provocando o marido dela, mas acabou que você provocava mais, começou a provocar ela, porque você estava com raiva dela, porque ela tacava pedra em você, porque ela não gostava de você. É isso mesmo. Agora eu entendi. Ela não provocava o marido dela. E por causa da mulher ficar com raiva dela e tacar pedra nela, porque ela, da maneira que ela se vestia, ela começou a provocar a mulher. Né? A intenção dela era provocar a mulher e não o homem. Mas muito difícil isso, né? Hoje você tá aqui, não vale a pena, né? Você se arrependeu de ter feito isso. Você acabou perdendo aí toda a sua juventude, né? Você se arrepende? Sim. Era melhor ter deixado isso pra lá, né? Às vezes você não queria bater nela, nem fazer mal pra ela, nem nada, mas provocava porque tinha raiva dela fazer isso. E acabou, você aí ficou aqui, né? Como eu digo, perdeu a juventude porque ela só tinha 23 anos e ela já tinha dois filhos. 23 anos, tinha dois filhos. Casou nova, né? Sim. Naquele tempo, as meninas casavam nova, gente. E a gente sente muito por toda essa desavença que aconteceu, por essa mulher descontrolada, né? Não tô aqui para julgar ela nem ninguém. Acabou que os dois homens ficou viúvo. Ele viúvo porque perdeu a esposa e o marido dela, que ela tinha tanto ciúme, eu digo assim, ficou viúvo porque não quis ela mais. Então ela perdeu o marido, ficou presa, não valeu a pena também. Então, eu creio que ela também se arrependeu muito do que fez, viu? E você
Quer pedir perdão? Quero. Então pode pedir perdão. Para Deus. Ai, é uma importância muito grande, né, gente? Pedir perdão para Deus. Ele conhece nosso coração. Família. Sua família, né? Seu marido, seus 2 filhos. E você consegue lembrar o ano? O ano que você desencarnou? Você consegue lembrar? Não. Eu queria muito saber, sabe, o tempo que você está aqui. Porque eu creio que faz muito tempo, né? Porque a casa foi desmanchada. Meio do mato. Então eu creio que faz um tempo bom. A gente. Desculpa, gente, a gente fica curioso para saber, né? Mas o importante aqui é ajudar. É ajudar ela e para que ela vá para um caminho de luz. Que ela está aqui sofrendo. Você perdoa o que ela fez com você? Eu sei que é difícil perdoar, mas eu só posso te ajudar se você perdoar, mas tem que ser de coração. Até porque, né, às vezes a gente erramos quando provocamos, né? Não podemos provocar uma pessoa, principalmente uma pessoa que já tem problemas. Não estou te julgando, tá? Perdoa, né? Você tem um coração bom, né? É que às vezes nós somos seres humanos e na hora da raiva a gente não sabe o que fazer, né? E acaba. Por isso que nós nunca podemos fazer nada com a cabeça quente. Temos que esfriar a cabeça, pensar direitinho, para não fazer as coisas, né, no momento de tensão. E eu fico feliz, né, de você ter se arrependido, de você ter perdoado, ter pedido perdão, que é muito importante. Você consegue ver o anjo, a mentora? Sim, são eles que vão encaminhar você, tá? Eu e o Theo a gente vem para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Né? E você vai poder seguir o seu caminho em paz. Né? Eu sinto muito por tudo que aconteceu, mas o importante agora aqui é ajudar você. Tá? Vou deixar uma água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede. E a vela é luz para você que está na escuridão. É só um símbolo, tá? É só um símbolo. E você vai seguir o seu caminho. Gente, se der uma falha no microfone, é porque novamente, né, nós comprou outro microfone, estava tudo bem, né, amor? E de vez em quando a gente só vê quando na edição do vídeo que ele deu falha. Então vocês perdoam a gente, tá bom? Porque a gente não dá para saber a hora. Eles estragam muito rápido, né? É um ruído, né? E ele estraga assim um pouco a edição aí do vídeo, mas a gente não tem o que fazer. A gente até pediu outro, tava com o microfone novo e agora ele tá dando problema também. Mas eu espero que vocês entendam. Segue o seu caminho e eu vou pegar a água e a vela para você. Segue em paz, tá bom? Segue o seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Estela, né? Realmente era o espírito dela, como falaram para nós, que estava aqui sofrendo, né? Num ato sem pensar, ela acabou provocando a vizinha, porque ela... de raiva, né? Porque a vizinha jogava pedra nela. Já tinha problemas, né? Eu acho que era um problema psicológico, eu não sei explicar, né? A gente não conheceu, só sabe que as pessoas falaram para nós que ela era muito brava e ela até furava o marido dela com um garfo. Diz que várias vezes ele mostrava para as pessoas o braço dele furado lá no serviço, que a mulher de repente começava a furar ele de garfo com ciúmes. Então provocar uma pessoa dessa é perigoso, né? Mas ela acho que não sabia, não tinha consciência do que estava fazendo. Infelizmente aconteceu isso com ela. A gente fica com muita dor, o coração doendo, né?
Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo? E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Stella, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né? Se a Stella conseguiu aí fazer a passagem. Sim. Agradecido ao nosso anjo, nossa mentora. Que Deus abençoe, que Deus abençoe vocês.